Bom, o tema de hoje é um dos Upanishads, dentro daquela série Sabedoria dos Upanishads, e nós vamos falar sobre o Brihadaranyaka Upanishad, que é considerado também um dos grandes Upanishads, não só pelo seu conteúdo, mas também pelo seu tamanho. Ele é considerado o maior dos Upanishads e também um dos mais antigos. E ele é muito conhecido porque dentro dele existe uma invocação que vem sendo muito utilizada nas lojas teosóficas e em vários âmbitos, né, da vida espiritual. É um mantra muito conhecido que fala do irreal conduze-nos ao real, das trevas conduze-nos à luz, da morte conduza-nos à imortalidade. Esse é um mantra muito bonito, que em sânscrito tem um poder muito grande, e no final dessa nossa palestra nós vamos recitar esse mantra, que ele tem um poder muito especial. Então, esse mantra dá mais ou menos a tônica desse Upanishad. Ele fala de como é que nós podemos ultrapassar esse mundo de ilusões, esse mundo de trevas e esse mundo em que nós nos sentimos presos à vida e, portanto, temos medo da morte, para alcançarmos o mundo do real, o mundo da luz e uma condição de imortalidade. Então, essa é uma questão fundamental nos Upanishads, e especialmente nesse Upanishad eles tratam dessa temática de uma forma muito abrangente e muito profunda. Nós vamos ver um pouco, né, dessas instruções que eram transmitidas originalmente de mestre para discípulo. Toda a tradição dos Upanishads é uma tradição oral e os ensinamentos, portanto, são muito densos, né, e fazem parte de uma tradição muito antiga, que é a tradição védica, que procura mostrar que todo esse mundo que nós podemos captar pelos sentidos, o mundo que nós podemos também imaginar pela nossa mente, é apenas uma sombra daquilo que é o real, daquilo que é o verdadeiro, daquilo que é o que eles chamam de Brahma, né? Que é a divindade suprema, é a realidade superior da vida e do universo também. Então, nesse Upanishad, existem 3 partes. A primeira, que procura explicar, à luz do Vedanta, a natureza do homem e do universo. Então, é uma exposição sobre Vedanta. Depois, a segunda parte é uma exposição também sobre Vedanta, mas do ponto de vista mais lógico, né? Uma explicação lógica do Vedanta. E a terceira parte são técnicas de meditação. Então, como ele é uma obra muito extensa, nós pensamos algumas partes que são talvez as mais significativas, pelo menos aquelas que me pareceram as mais próprias para uma reflexão conjunta aqui. Os ensinamentos geralmente são dados como se fosse numa história. Então, nesse caso, existe um grande sábio que está muito presente nesse Upanishad, que é o Yajnavalkya. Ele discute com outros sábios ao longo do livro, e ele dá ensinamentos também para uma das suas esposas. Porque quando ele já estava para se retirar da vida, estava na fase final da sua vida, ele queria que as suas esposas tivessem uma condição confortável. Então ele chamou as duas e começou a conversar com elas e perguntou o que ele poderia fazer para que a vida dela fosse a mais confortável possível. E uma delas, que era a esposa mais espiritual, que ela chegou para ele e falou: olha, eu não estou preocupado com o conforto que os bens materiais podem me trazer. A minha preocupação, o meu interesse real é pela natureza do espiritual, é como atingir a imortalidade. E eu sei que você, sendo um mestre espiritual, você vai poder me dar muito mais do que os bens materiais, mas você vai poder me transmitir um pouco da sua sabedoria, dos seus ensinamentos a respeito da imortalidade. Como é que eu posso fazer para conhecer mais sobre a natureza do infinito, a natureza do imortal? Aí o Yajnavalkya fica muito contente com essa resposta da esposa dele e começa a instruí-la sobre a imortalidade. Mas antes ele diz o seguinte: se você quer conhecer um pouco sobre a natureza de um assunto tão profundo, você tem que prestar muita atenção, você tem que ouvir com todos os sentidos, né? E também com o seu coração.
Isso é um tema que é bem recorrente nos Upanishads, a importância de você estar preparado para ouvir. Se você não estiver realmente muito atento, e estar atento quer dizer estar com a mente aberta também, que às vezes nós estamos ouvindo só do ponto de vista da audição, do ouvido, mas a nossa mente está fechada para o novo. Então não há possibilidade daquele conhecimento, daquela sabedoria chegar até nós. Então ele alerta que é muito importante essa atenção plena, essa atenção típica do aprendiz que quer, que deseja se inteirar sobre algo mais profundo e no fundo deseja transpor as suas limitações. E todo trabalho espiritual, na realidade, é uma superação das limitações que nós temos. E ela realmente demonstrou, então, interesse em conhecer com maior profundidade o que seria a liberdade, o que seria, então, essa natureza do absoluto e qual seria o caminho para chegar até a imortalidade.